Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Química e eu queria pedir antecipadamente a vocês que vocês deixassem aí o seu like, né? E que vocês também pudessem, quem não tiver inscrito ainda no canal, que possa se inscrever para acompanhar essa nossa série, tá? Nós estamos trabalhando aí com os conceitos básicos da Química e nós já vimos alguns vídeos falando sobre a matéria, falando sobre substâncias simples e substâncias compostas, e hoje nós vamos estudar as misturas químicas. Então vamos dar início à nossa aula e a primeira pergunta é o que são misturas químicas. Sempre eu gosto de iniciar com uma pergunta para poder a gente entender, né, para você compreender um pouquinho sobre o que nós estamos estudando. Então, o que são essas misturas químicas? É quando coexiste em um mesmo sistema duas ou mais substâncias, ou seja, quando você tem no sistema, um local que você está estudando, substâncias diferentes e que elas convivem entre si. Então, nesse caso aqui, nós temos alguns exemplos que nós podemos classificar como homogênea e também heterogênea, que são os mesmos conceitos que nós vimos lá no conceito de matéria, né? Nós falamos sobre matéria, falamos um pouquinho sobre homogêneo, o que é homogêneo e heterogêneo. Inclusive, nós falamos para vocês o que seria, quando é que eu conceituo, né? Quando é que eu conceituo, não, como é que eu classifico a questão de fases, né? De uma determinada substância, no caso, lá nós estamos falando de matéria. Como nós estamos avançando os conteúdos, então com certeza vocês vão começar a observar que eu vou estar relembrando alguns conceitos que já foram vistos, tá bom? Então é por isso que é importante que você veja todos os vídeos, para que não fique nada pendente e que você não fique com dúvida na hora que nós estivermos falando aqui sobre alguma coisa, tá bom? É importante você acompanhar desde a primeira aula. Então, vamos lá. Um exemplo aqui que nós temos, o exemplo de um recipiente com água. Vamos focar aqui só nesse primeiro recipiente, que seria essa que tem esse recipiente aqui, tá? Esse recipiente é um Erlenmeyer, ele está com água, e se eu observar esse recipiente mesmo bem de perto, eu vou verificar que eu só tenho água. Então, eu não consigo ver nada além do que água. Então, eu digo que esse sistema, que é esse objeto que eu estou estudando, ele tem água e essa água ela é homogênea. Eu não consigo ver mais nada além do que água. Pode até ser que essa água ela tenha algum tipo de substância junto, mas além da substância H2O, né? Além da substância água. Mas eu só consigo ver uma única coisa, então uma única fase. Então, nesse caso, eu digo que essa mistura, né, se for tratar-se de uma mistura, que ela é homogênea. Quando eu observo essa outra figura, eu tenho uma taça onde eu tenho água e eu estou colocando um líquido vermelho dentro dessa água. Ora, na hora que esse líquido ele toca a água, ele vai lá para o fundo e eu consigo ver a água e eu consigo ver também esse líquido vermelho aqui no fundo do frasco, né, do copo. Então, nesse caso, eu estou vendo duas fases. Se eu consigo ver duas fases, então eu posso dizer que essa mistura é uma mistura heterogênea, porque ela tem duas fases. Essa questão das fases é a partir de duas, né? E aí a quantidade que você conseguir ver, você vai classificar. Então, nesse caso, nós temos um outro exemplo, no caso aqui de uma rocha. Essa rocha, ela tem vários pontinhos pretos, tem com uma cor mais clara, né? E tem outras cores, como se fosse um cinza, né, envolvido. Então, nós temos aqui, no mínimo, eu consigo observar três cores distintas. Então, eu consigo observar três fases distintas, né? Então, essas fases que eu estou conseguindo ver, me diz que essa rocha ela é uma mistura, tá, de substâncias diferentes.
Então, em uma mistura heterogênea, eu consigo já de cara classificar ela como heterogênea porque eu consigo ver as fases. Mas quando eu tenho uma mistura que é homogênea, eu não tenho como classificar simplesmente olhando para ela somente porque ela é homogênea e dizer, essa aqui é uma mistura. Pode ser que não seja uma mistura. Pode ser que seja realmente uma substância pura. Tá bom? Então, esse é o que eu queria que vocês entendessem esse primeiro quadro aqui, né? Vamos os tipos de misturas. As misturas elas podem ser gasosas, elas podem ser líquidas, coloidais e sólidas. Uma mistura gasosa é uma mistura de gases, tá? Então vamos dar aqui logo os exemplos. Nós temos aqui um cigarro, onde a queima desse cigarro está gerando aí essa fumaça. Essa fumaça, que é um gás, né? Que ele é oriundo, né? A origem dele é a queima do cigarro. É uma mistura de substâncias. Aqui nesse meio nós temos o CO, né? O monóxido de carbono, temos também nós temos a nicotina, nós temos a água, né? Tá tudo envolvido aqui nesse meio. E outras substâncias aqui, carbono, né? De certa forma, sai uma quantidade de carbono nesse meio. E isso daqui é uma mistura, tá bom? Uma mistura gasosa. Quando eu tenho. E ela, além disso, ela está se misturando com o ar, né? Com o ar. Esse efeito que você vê da fumaça se movimentando, formando, fazendo essas voltas, é porque ela também está se misturando com o ar do ambiente. Então, nós temos uma mistura aí. Quando é uma mistura líquida, temos exemplo aqui, né, de um frasco de um tubo de ensaio, e nesse tubo de ensaio tem um líquido, tá, que ele simplesmente mudou de cor. Isso aqui foi um experimento que nós fizemos, inclusive está no nosso canal, quem tiver curiosidade de ver, né, esse experimento. Foi um ensaio que nós fizemos. Você pode pegar e verificar lá, tá? Nos vídeos. Então, esse ensaio, na verdade, era para verificar se uma substância era ácida ou ela era básica. Ora, um líquido incolor, na hora que eu pingo uma outra substância incolor sobre esse líquido, né, que nós chamamos de indicador, esse indicador ele simplesmente faz com que o líquido mude de cor. Tá? Então, isso só está mostrando que duas substâncias presentes, né, envolvidas dentro de um frasco, ela pode alterar, inclusive, a cor dessa substância. Tá bom? Então, nesse caso aqui é uma mistura também. No outro exemplo aqui que nós temos é, no caso, o coloide, tá? Os coloides. Todo mundo já ouviu, já deve ter visto ou já deve ter provado também, né? Uma gelatina. A gelatina, ela é uma substância que quando você pega e coloca ela, hidrata ela, e você aquece, a substância ela fica como se fosse uma esponja. Ela se enche, né, de líquido de água e ela vai e cria uma certa rigidez, tá bom? Ela fica rígida. Então aquela ideia que a gente percebe da ideia, não, aquele estado físico em que nós vemos da gelatina, na verdade é causado por coloides, tá? Então esses coloides eles tomam conta do líquido, eles usam o líquido para poder criar firmeza e dar essa sustentação no líquido, tá? E nós chamamos de gelatina. Então a gelatina é um tipo de coloide, tá bom? Tem outros tipos também que vocês conhecem bem, no caso de um mingau, né? O mingau é um tipo de coloide também, é muito utilizado. O próprio leite, né? O leite, ele também tem colóides envolvido, né? No meio do leite e aí por diante. Um tipo, e é uma mistura, né? Então outra mistura que nós temos aqui, que são misturas sólidas,
nós temos aí essa primeira aqui, que seria alumínio. Na verdade, não é o alumínio puro, é uma liga de alumínio, ou seja, é uma mistura de alumínio com outras substâncias para que ele tenha uma determinada função. Dependendo do que for qual seria o objetivo do uso desse alumínio, ele pode ter uma certa rigidez para poder suportar determinadas condições. Ele pode também ser, ele pode ter ser uma mistura para, vamos dizer assim, resistir a uma determinada condição também, né? Porque uma coisa é você ter algo para resistir e outra coisa é algo para poder suportar, né? Então ele pode também suportar uma determinada condição. Ou ele é usado para ser colocado em um peso, né? Alguma coisa sobre ele, ou você pode usar ele também para colocar num determinado ambiente para resistir, por exemplo, à maresia, né? Então as misturas elas têm algumas funções. E nós temos aqui também um anel, né, um anel de ouro, e o ouro ele também é uma mistura, tá? Pelo menos as joias que nós conhecemos, elas são misturas. E quando eu tenho uma joia e ela é de ouro, essa joia ela é uma mistura, porque se fosse o ouro puro ele tem uma facilidade de se deformar. Se ele levar qualquer tipo de pancadinha, ele vai deformar e vai perder aquele formato, né, original que você não deseja que aconteça, né? Então o ouro, para ele ser mais rígido, suportar o dia a dia, ele precisa ser formado através de uma liga, né? Tem que ser formado uma liga de ouro com outros materiais para que ele possa ser rígido e com isso não ter nenhum tipo de deformação e você não perder aquela sua joia, né? Essa é a intenção da mistura aqui. Então, mistura sólida. Qual a importância das misturas no nosso dia a dia? Eu reservei esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre a importância, porque muitas vezes a gente está estudando alguma coisa e fica aquela dúvida para que serve essa mistura. Desculpa, esse conhecimento desse determinado conteúdo, né? Então, para que a gente possa entender um pouquinho, vamos falar aqui dessa importância das misturas. As misturas, elas são importantes porque, primeiro, vamos imaginar que o ar que respiramos. O ar que respiramos, ele tem uma determinada concentração de oxigênio, mas também tem outros gases, tá? Então, vamos colocar aqui um dado importante que diz que 78% do ar da atmosfera que nós vivemos é formado de nitrogênio e somente 21% é de oxigênio, tá? O restante seria outros tipos de gases, como os gases que estão presentes no ambiente, tá? Além do oxigênio e do nitrogênio. Então, para que nós possamos respirar de forma natural, sem nenhum tipo de esforço, a quantidade de oxigênio teria que estar aí nesse patamar aí de 21% de oxigênio. Tá? Então observe que eu tenho uma informação, né, matemática, tá? Que me diz uma quantidade, ou seja, uma concentração. Então, nesse caso aqui, isso vai me dar a condição de dizer se esse ambiente é próprio para mim viver ou não. Então, se eu vou para um local onde a quantidade de oxigênio é menor que 21, eu vou sentir dificuldade de respirar. Né? Vai ter uma dificuldade. Mas se eu for para um local que tenha muito oxigênio, eu também vou sentir uma determinada dificuldade de respirar, porque eu vou ter um excesso de oxigênio. E isso, eu digo muito que é como se você fosse um peixe, né? Imagina que o peixe dentro da água, ele tem pouco oxigênio. Ele consegue conviver naquele meio líquido com pouco oxigênio. Se você tira o peixe
de dentro da água, você acaba matando o peixe por excesso de oxigênio. Ah, mas ele respira oxigênio? Respira. Ele respira o oxigênio que está dentro da água, que é bem menos do que o oxigênio que está fora da água. Então, se você tirar ele, ele vai morrer por excesso de oxigênio, tá bom? Então, você imagina que o ser humano seria do mesmo jeito. Se você entrar dentro da água, você não consegue mergulhar, né? Você não vai conseguir se manter debaixo da água, porque a quantidade de oxigênio que tem ali, ela é muito pequena para que você consiga respirar, tá bom? Então você acabaria morrendo afogado, né? Nesse caso que a gente chama, né? Morrendo afogado, mas também por falta de oxigênio, tá bom? Ah, uma outra coisa interessante de misturas importantes para a nossa vida é a água mineral. Você imagina que a água que nós bebemos, ela tem uma N quantidade de substâncias presentes. Que nós, quando estamos bebendo, não precisamos saber disso, né? O que importa é que nós vamos beber. Mas quando as pessoas dizem assim, olha, essa água é potável, ela tem condições de ser bebida. Ora, está se dizendo que você tem uma determinada quantidade de substâncias que não vai lhe causar mal. É muito parecido com a ideia lá do oxigênio. Se você tiver uma quantidade a mais de substância, ela pode causar um determinado problema na saúde do seu corpo. Assim como também se você tiver uma quantidade muito menor do que deveria ter, você pode também sofrer alguma sequela por conta dessa falta de componentes, né, da água. Então, a água mineral, ela tem todas essas substâncias, cálcio, bicarbonato, sódio, magnésio. Quer dizer, você tem... E aqui nós temos uma informação da quantidade de substância presente, né, em miligramas, no caso aqui, tá? Miligramas, numa determinada quantidade por litro. Tá bom? Esse Lzinho aqui no final está dizendo que é litro. Então, por exemplo, eu tenho o bicarbonato. Se você pegar a água mineral e for medir essa daqui, né, essa água mineral aqui, e for medir a quantidade de bicarbonato, você vai dizer que ele tem 34 miligramas por litro de bicarbonato. Tá bom? Então, em 1 litro, eu teria 34,19 miligramas de bicarbonato. Essa é a informação que está me dando aqui, essa tabela, tá? Então, se você tiver curiosidade de dar uma olhadinha na garrafa, né, de água mineral, você vai ver que toda ela vai ter essas informações que é para você saber exatamente aquilo que você está tomando, tá? Então, isso é importante. O sangue, o nosso sangue. O sangue humano, ele também é uma mistura, tá? Ele é uma mistura de várias substâncias. Então, o sangue, na verdade, vocês sabem que ele é responsável pelo transporte do oxigênio até as células. Então, só em você saber que o sangue ele vai transportar oxigênio, automaticamente você já sabe que ele é uma mistura, né? Só que vai além dessa questão do oxigênio, né? Existem proteínas, existem os glóbulos brancos, que são as defesas do corpo, os glóbulos vermelhos, que são é o que carrega, né? É o que leva o oxigênio para a célula, tá? É o que retira da célula o gás carbônico e joga nos nossos pulmões para ser expulso, né? Além de outras coisas que estão presentes ali no sangue. Então, aqui são as informações que nós temos, só para ter uma ideia também da importância que nós temos de saber, de se informar, né, em relação à questão da mistura que está no nosso corpo, que é o sangue da gente. Então, se houver algum tipo de modificação, de mudança, no nosso sangue, na concentração dessas substâncias, ela pode causar também danos ao nosso corpo. Então, alguns problemas que nós temos, eles são vistos através de exames de sangue. Só em observar o exame, já dá para saber mais ou menos qual é o que está acontecendo, de onde é que pode estar vindo o problema. Então, isso daí é a informação que os médicos, eles sempre
pedem aos pacientes, né, para poder ele ter uma ideia do que realmente está ocorrendo, tá bom? Então, o sangue é uma mistura muito importante no nosso corpo. Os fármacos, né, ou seja, os remédios que nós tomamos também são outras substâncias importantes demais na nossa vida, porque através desses remédios eles vão nos ajudar a nos recuperar de um determinado problema, né? Então nós temos aí vários tipos de comprimidos, né? E esses comprimidos, cada comprimido desse tem um determinado fármaco, né? Que vai atuar em determinada situação do nosso organismo. Ora, muitas vezes esses fármacos eles não são de apenas um componente, eles são de misturas de componentes. E se os componentes estão ali presentes, eles vão atuar em determinada situação do corpo. Vamos imaginar que você tome um remédio, um determinado remédio, que ele vai causar, pelo menos ter duas ou três funções ao mesmo tempo. Ele vai diminuir a temperatura que estaria alta, né? Uma febre, por exemplo, e ele, ao mesmo tempo, ele vai atuar para desinflamar o corpo. Então, se o corpo está inflamado, automaticamente ele pode causar um aumento de temperatura. E aí você não pode ter uma temperatura muito alta no seu corpo, porque senão algumas enzimas elas começam a sofrer alguns danos, tá? Então, para não acontecer isso, é preciso que você tenha que tomar um determinado fármaco, né? Um determinado remédio. Então, aqui temos um exemplo de uma substância, que ela é uma substância bem antiga, né? Tem mais de 100 anos, né? Que foi descoberta, que é o que nós chamamos de AS, tá? A AS ou a aspirina. A AS ela é formada a partir do ácido salicílico, que é essa substância de cima, né? Essa substância aqui. O ácido salicílico, tá? Ele tem que ter esse ácido salicílico ele causa o mesmo efeito da AS, tá? Ele é anti-inflamatório, ele é também um antitérmico, tá? E ele é um analgésico, ele diminui a dor. Só que ele é tóxico. Do jeito que ele está aqui, ele causa o excesso dele vai causar problemas no corpo. Então, inclusive algumas pessoas têm até alergia, né? Por conta dessa substância. Mas imagina aí que conseguiram descobrir que ao colocar esse pedacinho aqui, né? Dessa substância aqui junto dessa, diminui drasticamente aí a questão da toxicidade do ácido acetil salicílico, tá? Desculpa, do ácido salicílico. O acetil salicílico é esse. Então, isso aqui foi uma revolução na época, né? Porque todo mundo tomava a AS. Inclusive, ela é utilizada hoje também para poder, ela dilata os vasos sanguíneos, então ela facilita e diminui as dores, né, que as pessoas têm quando tem algum problema aí das suas varizes, né? É muito utilizado, inclusive também é utilizado no pessoal que para evitar trombose, tá? Então, essa ideia aqui dessas misturas, elas foram muito importantes, né, para poder se ter hoje substâncias que são tão importantes na nossa vida. Claro, eu estou dando aqui um exemplo de substância que é um sólido, né? Esse ácido acetil salicílico, né? AS, ela nada mais é do que como se fosse um sal, né? Ela é muito parecida com o sal. Então, é um sólido, com outras palavras. Mas você tem outras substâncias que são misturas. Por exemplo, você vai tomar um remédio para a garganta, um xarope, né? Um xarope é uma mistura de fármacos, né? No estado líquido. E outras coisas a mais, tá bom? Então, essa ideia das misturas, né? As misturas são muito importantes também nessa questão farmacêutica. Eu coloquei aqui um exemplo de lentes, porque apesar de ser muito específico, né? Mas algumas lentes elas são feitas de misturas de substâncias diferentes, tá? Então, aqui é só para dar uma ideia
dos tipos de lente que são vendidas, né, para poder fazer óculos, esses óculos que nós utilizamos, e também a questão dos valores que essas lentes têm. Então você tem a lente em acrílico, né, que é um material transparente. Claro, para fazer óculos tem que ser transparente, né? Mas tem um acrílico, essa Trivex, são geralmente a origem de marcas, né? O policarbonato, a resina de alto índice e o vidro, né? Antigamente o pessoal usava o vidro, só que o vidro ele não é tão leve, tá? Ele não é muito leve, mas ele é o que? Assim, ele não tem muita resistência, ele é fácil de quebrar. Ou seja, a gente diz que o vidro ele é muito duro. Porque o conceito de dureza tem a ver com assim, quanto mais duro alguma coisa, mais fácil de ser quebrada, tá bom? Então, a ideia foi simbolizada inclusive aqui por diamantes, né? O diamante, ele é a substância mais dura que existe no mundo, mas em compensação é uma substância muito fácil de ser quebrada, exatamente porque ele é duro demais, tá bom? Então, você imagina que é difícil você pegar e diminuir ou causar algum dano a uma substância muito dura. Só se você quebrar, mas se você for polir essa substância, você não consegue facilmente. Por quê? Porque ela é muito dura, então ela é muito resistente. Então, o vidro ele causa o quê? Ele causa um gasto de energia maior e os custos aumentam, tá bom? Então, observem por esses símbolos que tem aqui, a pena quer dizer que é leve, né? A pena que está dizendo que esse material ele é leve e o diamante está dizendo que ele é muito duro. Então observe que aqui nós temos a dureza, né, dos materiais aumentam, né, aqui, ó, quanto mais diamantes, mais duro esse material é. E diz também aqui, ó, a questão do custo, né, que você tem. Então, na hora de fazer a compra de uma lente de um óculos, as pessoas levam em consideração exatamente essas resistências. Ah, mas eu não sei disso. Agora você está sabendo. Um material feito de policarbonato, ele vai ser o que tem o melhor custo-benefício, porque ele é leve, ele também é muito resistente e o custo dele é razoavelmente baixo, tá bom? Claro, tem outros materiais semelhantes, né? Ó, no caso aqui, mas você vai ver que esses materiais aqui são um pouquinho mais caros, tá? E geralmente tem muito marketing, né, em cima do material que quer ser vendido, tá? Então, às vezes, o pessoal das óticas, né, os vendedores das óticas, eles querem lhe jogar aquele material que mais deixa o lucro para ele, tá? Então, essa é a ideia desses materiais. Eu encontrei aqui uma informação interessante porque há tempos atrás, eu ainda fazia meu ensino médio, eu tinha ouvido falar da seda que vem da aranha, né? E na época eles estavam estudando, fazendo uma pesquisa de como produzir a teia de aranha. Porque a teia de aranha é muito leve, é muito resistente, né? Ela é muito duradoura também. E é, ela é resistente, duradoura e leve, né? Essas três coisas aí são as coisas mais importantes, né? Então, por ter essas propriedades, né, a teia de aranha, eles queriam fazer uma teia de aranha que pudesse ser utilizada em várias coisas, né? Isso aqui é uma delas. Então, nesse caso aqui, eu estava estudando e vi que já existe, né, uma pesquisa. Na verdade, isso aqui já tá sendo levado para a indústria para produzir sapatos. A Adidas, né, a empresa Adidas, vai produzir sapatos a partir desse fio, né, ou dessa seda da aranha, tá? Um fio sintético produzido em laboratório, e eles vão começar a produzir sapatos desse material. Isso vai fazer com que o sapato fique muito leve, né? Só em você colocar um material que é bem leve e resistente, né? Você vai dar uma qualidade, uma resistência muito grande ao sapato, tá?
Então isso é interessante. Claro, o sapato também tem outros materiais. Observe que é uma mistura de coisas, né? Então nós temos também a borracha, tem aqui do solado, tem aquela parte do forro do sapato. Então é interessante, isso aqui é um tipo de mistura que também está sendo envolvida aqui. E também tem a questão das roupas, né? Se mesmo essa mesma seda da aranha pode se produzir roupa. A aplicação desse material, ele não tem, ele é só a imaginação humana, né? O homem tende a criar, através das suas imaginações, aí, a utilização desse material, tá? Então, é interessante mesmo, ok? Uma roupa leve, resistente, né? E duradoura. Tá tudo através de um material que vem de um animal como a aranha, né? E às vezes a gente está querendo tirar de nossas casas, né? Ok? Então, gente, essa é a nossa aula, tá bom? A próxima aula eu vou estar trazendo para vocês um conteúdo, na verdade, com exercício, para nós pegarmos, responder algumas questões, né? Que tem aí sobre essa questão aí das substâncias simples, compostas e misturas. E também falar um pouquinho sobre a questão da matéria, né? Eu deixei algumas atividades lá no conteúdo de matéria, mas eu vou estar trazendo ainda nessas questões para que a gente possa estar reforçando aí os nossos conceitos, para que a gente não fique só no conteúdo teórico, né? Mas que a gente possa também estar trabalhando com questões que vai ajudar principalmente aqueles que precisam, tanto para a sua sala de aula, como também para concurso, para Enem, para vestibular, o que queira, tá? Vocês vão poder utilizar esse conhecimento que vocês estão aprendendo aqui bastante, tá bom, gente? Então, até a próxima. Não esquece aí, quem ficou até o final, de deixar o seu like, se você ainda não deixou, e também se inscrever no nosso canal, porque nós vamos estar trazendo para vocês sempre conteúdos importantes, tá? E vamos ter também umas apresentações de experimentos, tá? Para não ficar só conteúdo teórico, porque a química é uma ciência experimental. Então é importante também de fazer experimentos que vocês podem replicar, né, aí no dia a dia de vocês. E alguns experimentos seriam até dicas para vocês fazerem em casa, tá bom? Então até a próxima, espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu!